Prefeito Municipal de Unaí. Convidamos a ilustríssima senhora Bernadette Mânica, primeira-dama do município e presidente do Conselho Municipal da Mulher. Convidamos o ilustríssimo senhor José Gomes Branquinho, vice-prefeito de Unaí e secretário de governo. Convidamos o excelentíssimo senhor Euler Lacerda Braga, presidente da Câmara Municipal, aqui representado pelo vereador Alberto Martins, Betinho. Convidamos a ilustríssima senhora Neuzani das Graças Soares Branquinho, secretária municipal de Educação. Convidamos a ilustríssima senhora Vanice Gonçalves Vaz, aqui representando a Superintendência de Ensino de Paracatu. Convidamos a ilustríssima senhora Iris Martins, diretora do SESEC, Escola Estadual Júlio Martins Ferreira, aqui representando o presidente do colegiado de diretores das escolas estaduais. Convidamos a senhora Escilda Maria dos Santos Cunha, presidente do colegiado de diretores das escolas municipais. E convidamos a senhora Melissa Soares Braz Carniel, psicóloga, professora universitária e palestrante nesta manhã. Convidamos para ocupar os lugares reservados à frente o secretário municipal de saúde, José Gonçalves. O vereador Hilton de Oliveira Campos. O secretário municipal de saúde aqui está representado pela servidora Lanúcia Gomes. Lanúcia Gomes. Registramos a presença de todos os nossos conselheiros, membros do Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Alimentação Escolar e membros do Fundef. E convidamos todos aqueles que pertencem a esses conselhos, titulares e suplentes, que, por favor, ocupem também os lugares de honra. Convidamos para que ocupem também os nossos lugares as inspetoras escolares Maria Madalena, Carmen Vitarães, Ildemir dos Santos, Dalcio Rosário. E ainda todos os nossos diretores das escolas estaduais, municipais e particulares que se fazem presentes. Convidamos também todos os coordenadores da educação infantil. Agradecemos a presença de todos os diretores, chefes, técnicos e demais funcionários da Semente. Convidamos o ilustríssimo senhor Antério Mânica, prefeito municipal, para declarar aberta a solenidade de abertura oficial do ano escolar de 2007, com o lema A Educação e a Família.
Meu bom dia a todas, a todos. E nesse momento declaramos aberta a solenidade da aula inaugural escolar do ano 2007. Convidamos todos para juntos ouvirmos o hino nacional. Para brilhar, a vida exige de nós talento, exige fé e algo astral. Aplicá-los em prol das pessoas é garantia de sucesso em todas as nossas iniciativas. Nós convidamos a diretora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Vilma Feliciana, para conduzir um momento de reflexão através da mensagem Portas que se abrem. Bom dia a todas e a
porta. Portas que se abrem. Ficar concentrado na porta que se fechou pode impedir a visão de outras portas que se abrem. A porta da vida. A vida não deve ser medida por aniversários, mas sim por realizações. Não conte sua idade com números. Faça seu calendário com suas conquistas. A porta do sonho. Tudo que existe hoje de grandioso foi antes do sonho. Os vencedores dedicam-se a realizar seus sonhos, transformando-os em objetivos, mobilizando seu potencial e agindo com disciplina em direção à vitória. A porta da inteligência. As portas abrem-se para caminhos, mas a caminhada é você que faz. Aproveite cada momento para desenvolver a inteligência e a criatividade. As soluções já existem, basta encontrá-las. A porta da consciência. Sua consciência é mais importante que a sua reputação. Sua consciência é o que você é. Sua reputação é o que os outros pensam que você é. Você é muito mais do que os outros possam imaginar. A porta da amizade. Nos momentos de crise, os amigos são o melhor companhia. Cultive as amizades existentes e façam novas. A porta da gratidão. Tudo que se consegue na vida é com a ajuda de pessoas. Agradecer é uma boa maneira de deixar os outros motivados. A porta da prosperidade. Todos nascemos com potencial para o sucesso. Poder é saber querer. A porta da cortesia. Se você tratar bem as pessoas, indiferentemente do que elas sejam ou tenham, você terá bons pensamentos dirigidos a você. Ser cortês o ajudará a chegar onde quer mais rápido. A porta da esperança. Pense bem na sua vida, dias melhores sempre virão. A vida tem suas estações. Todo ciclo tem início e fim. O que prova existir razões para termos esperança. A porta do ano novo. Realize muito. Sonhe bastante. Tenha vitórias. Treine sua inteligência e criatividade. Respeite sua consciência, preze suas amizades, seja agradecido, prospere muito, seja cortês e, acima de tudo, tenha esperança. Saiba como abrir a porta certa, www.cidade-do-cérebro.com.br. E ainda, gente, eu gostaria de estar convidando a todos para que ficassem de pé, para que a gente peça, né, a Deus nesse momento, fazendo a oração do Pai Nosso, pedindo a Ele que realmente as nossas portas sejam abertas. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Convidamos novamente todos os conselheiros, titulares e suplentes que estejam presentes que, por favor, ocupem os lugares reservados, assim quanto os nossos diretores das escolas estaduais
municipais e particulares. Eu passo a palavra à ilustríssima senhora Neuzani das Graças Soares Branquinho, secretária municipal de Educação, que fará o seu pronunciamento. Bom dia. É com muita alegria e com muita satisfação que trazemos aqui o início deste ano letivo, deste ano escolar, com a presença de novos membros para compor essa família da educação municipal. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Antério Mânica, prefeito que tem uma visão extremamente aberta e que tem dado um apoio e uma liberdade tamanha à educação, que nós temos a certeza absoluta que isso está repercutindo nas nossas salas de aula. A gente entende que a partir do momento que nós temos um líder maior, que sabe lidar com a democracia, que sabe lidar com a descentralização, isso repercute em todos os cantos do município. Nós agradecemos imensamente por esta autonomia, esta liberdade que tem nos concedido. Senhora Bernadette, primeira-dama e aqui presidente do Conselho da Mulher, hoje até está aqui por alguns momentos e apertada com a agenda, como uma representante do Estado, dentro de alguns instantes. Agradecemos imensamente a presença. Senhor vice-prefeito e secretário de governo, José Gomes Branquinho. Senhor vereador Betinho, aqui representando a nossa Câmara. É um prazer muito grande tê-lo aqui representando essa instituição que tem dado um apoio imenso à educação unaense. São os nossos maiores colaboradores que atendem a ansiedade da população e que têm sido grandes parceiros, todo o quadro de vereadores deste ano de 2005 e 2006. Senhora Vanice Gonçalves, nossa inspetora a partir deste ano de 2007, é uma alegria recebê-la como nossa inspetora, Vanice. Ficamos felizes realmente, a gente sabe que é natural esse rodízio. Tivemos a Ivonete conosco 2005, 2006 e para nossa surpresa e para nossa alegria estamos recebendo, foi uma notícia recebida hoje aqui na entrada. Nós não sabíamos até então, Vanice? Muito obrigada por ter aceitado também, essa incumbência que nós sabemos que não é fácil. Afinal, são 27 unidades, e nós sabemos que vocês, além da rede municipal, têm atribuição ainda, de acompanhar escolas do Estado. Muito obrigada, e é uma parceria do Estado com o município também, A senhora Iris, a companheira eterna da educação unaense, aqui representando as diretoras do Estado, A Isilda, nossa presidente do colegiado, aqui representando os nossos diretores e coordenadores, esses batalhadores que estão à frente aí, nada menos do que 8.000 alunos, E para nós é uma responsabilidade muito grande. Cada líder é um responsável por aquela comunidade. E o seu papel, da mesma forma que eu me dirigi ao prefeito como líder maior, com a sua maneira peculiar de ser, cada líder exerce esse papel da mesma forma onde ele estiver. Eu sempre gosto muito de lembrar isso, porque nós passamos por regimes aí, extremamente autocratas, e isso foi um traço na nossa sociedade que deixou aí a sociedade calada por muitos anos. E hoje nós sabemos que o exercício da cidadania, que é tão importante, ela é exercida exatamente porque tem líderes que permitem essa abertura. Daí a importância do papel do líder na sua comunidade. Senhor vereador Hilton também, que encontra-se presente, muito obrigada pela presença. A Vanusa, representante da Secretaria de Saúde, e a nossa palestrante, Melissa.
secretários municipais presentes, equipe da CEMED, que hoje se empenhou para estar aqui aguardando todos, né? Servidores e educadores. Eu gostaria de aqui me dirigir aos educadores, dizendo que são aqueles que eu diria que sofrem com angústia de raramente verem o resultado do seu trabalho. Nós que trabalhamos com educação sabemos que nós não colhemos os frutos do nosso trabalho. Outros colhem e raramente nós conseguimos ver. Algumas vezes nós nos deparamos com o sucesso do nosso trabalho lá na frente, quando deparamos com um grande cidadão que tem o orgulho de dizer: fui seu aluno. Então isso é que é o nosso fruto maior, e isso para nós é muito gratificante, né? Imagine hoje a professorinha lá do pré-escolar do nosso prefeito municipal, ou da primeira fase inicial da vida dele, né? É motivo de muito orgulho para ela estar aqui com uma pessoa tão distante da sua terra, né? À frente de 72 mil habitantes. Mas nós lançamos este ano de 2007 como o ano da educação e da família. Tenho certeza que não precisamos nem justificar o porquê da escolha, uma vez que a importância da família para o sucesso dos nossos alunos é fundamental. E a necessidade de nos aproximarmos dessa instituição também é tão evidente. Reconhecemos que o papel da escola na valorização e fortalecimento dessa instituição é imprescindível. Sabemos que o conceito de família atual tem que estar mais claro para todos nós. A família hoje é muitas vezes somente a mãe e o filho ou a filha, ou ainda a avó e o neto ou a neta, e assim por diante. Muitas vezes é só o pai e o filho, que deixam seus filhos sozinhos, trancados em casa muitas vezes, à mercê da TV ou das ruas. E é com esta família que a educação precisa contar, para dar conta da sua função, que é educar. O crescimento no índice de violência envolvendo menores é assustador, e o Unaí não tem sido diferente das demais cidades. Cresce no mesmo ritmo, ou talvez o Unaí ainda tenha um pouquinho de controle, mas se nós não tomarmos cuidado, nós teremos resultados iguais a outros lugares. Portanto, acreditamos que a única forma de mudar a trajetória pela qual as demais cidades passaram, é fazendo algo diferente, com muita dedicação e persistência. No decorrer do ano, a CEMED estará discutindo esse tema com mais intensidade. E contaremos com as ideias e colaboração de cada um, para que esta família que aí está, assuma cada vez mais o seu papel na nossa sociedade. Nós sabemos que a discussão, o nosso apelo como educadores, para que a família faça a sua parte, já está um pouco desgastado esse discurso. E hoje nós temos também a consciência de que quanto antes o município conseguir ampliar a carga horária desse aluno dentro da escola, é evidente que não é uma carga horária de quadro e giz, é uma carga horária que venha realmente acrescentar a sua formação como ser humano, que desenvolva o físico, a mente, que a gente que nós professores consigamos aí resgatar ou talvez desenvolver alguns valores que estão sendo esquecidos, talvez seja a solução para a nossa sociedade. De qualquer forma, este tema ou este lema é para nos acordar, para que nós possamos realmente sacudir a escola e lembrar: olha, essa família que está aí está pedindo socorro e nós temos que fazer alguma coisa. Iniciamos este ano ainda com algumas inovações que nos trazem muitas perspectivas com relação à melhoria da qualidade do nosso ensino, bem como da aprendizagem de nossos alunos. É o ano da implantação do Estatuto do Plano de Cargos e Carreiras do Magistério. Inicialmente,
gostaria de tecer alguns comentários com relação às perspectivas quanto ao enquadramento. Nós temos a certeza que muitas perguntas ficaram aí durante o enquadramento. Vou tentar fazer uma breve explanação. Quando ainda estudávamos o plano de carreira, fizemos um levantamento e contávamos com 61 professores que passariam de P1 para P2. E este era o limite do orçamento do município. Porque nós já temos aí, né, um orçamento ou um gasto com a parte de pessoal que é extremamente apertado para o município cumprir sua obrigação. Pensávamos na possibilidade de enquadrar todos que fossem concluindo seus estudos no nível superior, num período maior de implantação do plano, o que foi até afirmado por mim aqui em Assembleia, que era a nossa vontade, que assim que esses que já estavam estudando, que à medida que fossem concluindo, poderiam ser enquadrados. Fizemos sim. No entanto, no setor público temos amarras que não nos deixam fazer tudo o que queremos. Fazemos sim o que podemos. Existe um controle orçamentário que, antes de tudo, deverá ser respeitado. E essa é uma responsabilidade daquele que assume, né, como agente público. Quando o decreto de enquadramento foi elaborado, já estávamos com este limite, ou seja, quando foi assinado pelo prefeito o decreto, nós contávamos que 181 professores fossem enquadrados como P2. E assim, o decreto não poderia permitir mais enquadramentos para 2007, por problemas com a lei de responsabilidade fiscal. No entanto, para nossa surpresa, né, nós tivemos um número inferior a esse que foi pensado inicialmente. Olha, nós tivemos então 105 professores, não é? Que eram professores de nível 1, que passaram para o nível 2, né? Nós tínhamos já 56, então nós ficamos com 161 professores do nível 2. E passaram para P3 28 professores. Então, alguns, né, não conseguiram. Uns devido ao período probatório, que quando fizeram o concurso ou anterior à emenda constitucional, eram 2 anos. Agora nós estamos aí, né, de acordo com a Constituição, são 3 anos de estágio probatório. E ainda também aqueles professores que não conseguiram o certificado em tempo hábil, que estão aí reivindicando. Acredito, devido a esta documentação, né, nós sabemos dos vários apelos, dos vários recursos, e eu acredito sim que hoje, na fala do senhor prefeito, ele poderá ainda esta manhã se manifestar sobre a situação, né, destes que não foram enquadrados até o momento, que já estão aí com a conclusão do curso. Mesmo tendo esta redução no número de enquadramentos, com as horas de atividades remuneradas na escola, o quadro de professores da educação infantil e do ensino fundamental teve um aumento de 25%. Acredito que todos tenham, né, entendido o porquê desses 25%. Porque se o professor afastou 20% da sua carga horária, tem que ter um outro quadro, né, outros professores para cobrir este espaço. Isso já era previsto, realmente já era. Então, uma folha de pagamento que nós tínhamos, vocês imaginem esta mudança, né, de valores. Eu trouxe aqui os valores, mas como não é um valor oficial ainda da contabilidade, como é um levantamento feito pela nossa assistente Deus, eu vou passar e depois futuramente nós poderíamos passar oficialmente para as escolas, né, vindo da contabilidade mesmo. Olha, vocês imaginem, o P2, que tinha em média, a prefeitura, né, tinha uma folha de em média 40 mil, porque no mês de novembro, para vocês terem uma ideia, ela foi de 37.404 P2.
ela passou, a partir do mês de janeiro, para R$ 129.640. Né? Então, de 37 mil, que é novembro, que é a folha que dá uma noção melhor, ela foi 38 em outubro, variou um pouquinho. Muito obrigada, Leandro. Obrigada. É claro, o P3 que não existia, né, passou a representar R$28 mil. Olha só, eu estou conseguindo até agora sem o óculos, agora que eu me lembrei dele. Que coisa boa. Esses 40 e alguma coisa é uma tristeza, como melhorou. E nós tivemos, é claro, uma queda aí na folha do P1, né? Mais uma queda, para vocês terem uma ideia, né? Nós tínhamos o P1, com esse aumento, a folha passou para 122 mil. E ela estava em torno de 175 mil, na média, a de P1. E eu não vou fechar, porque nós vamos passar esses valores para vocês oficialmente, futuramente. Então, vocês percebem que a questão do orçamento é muito delicada. Cuidado que a responsabilidade que nós temos que ter, né, ao trabalhar com o orçamento. Então, são mudanças significativas, tanto financeiras quanto pedagógicas, que nos levam a acreditar seriamente na melhoria da educação a partir dessas medidas. Sabemos das dificuldades de adequação e, sinceramente, a nossa preocupação momentânea hoje é o momento destinado ao planejamento, avaliação e estudo que ocorrerá dentro das escolas. Esse é o nosso momento de ouro a partir de amanhã, dia 2 de fevereiro. Por que o nosso momento de ouro? As nossas escolas têm corrido muito. Aliás, desculpe, os nossos profissionais de educação. Ele chega na escola, corre para a sala de aula, corre na aula do recreio e sai correndo para ir embora. Não tem tempo de ter uma conversa com o pedagogo. O dia que tem uma reunião geral, é uma reunião geral mesmo, com todos ao mesmo tempo. E as particularidades das nossas crianças, os problemas individuais dos nossos alunos, ninguém pode falar sobre o assunto. Você não tem como trocar ideia sobre o problema de um aluno que você está precisando de ajuda para resolver. Então, este momento, ele deve ser muito bem aproveitado pelos professores e pedagogos. É preciso que este momento torne-se o momento de tomada de consciência da situação da sala de aula. Refletir sobre o ponto em que se encontra e quais medidas devem ser tomadas para a sua melhoria. E para isso, faz-se necessário refazer os nossos hábitos de estudos. É preciso realmente estudar. Nós sabemos disso. Nós, educadores, nosso alimento para o nosso conhecimento é o estudo. Precisamos começar bem este momento. Começar bem é aproveitar realmente o tempo. Estaremos recebendo por ele para preparar melhor nossas aulas. E isso deve tornar-se rotina na escola. No município, isso eu acho que nunca tinha acontecido. Estar na escola, o professor somente para estudar, preparar suas aulas. E é isso que estará acontecendo a partir de amanhã, dia 2 de fevereiro. E esse cuidado, com o cuidado de não deixar que este momento torne-se o momento de contar casos ou descanso. É preciso muito compromisso de toda a equipe. Eu ainda na reunião com os diretores e coordenadores, nós comentávamos. Um certo professor de economia comentou esse tempo, há pouco tempo, economia, aquela disciplina que estuda o que nos prejudica no trabalho, ou talvez que melhor adapte o nosso trabalho a nós, não é nós o trabalho. Então esse professor dizia que o maior incômodo que tem no trabalho ou no estudo para tirar a nossa concentração é a conversa paralela. Interessante, né? Ele chegou a dizer que não é nem a prova quando está furando uma parede, é uma conversa. E eu achei isso, nós achamos, na turma, muito estranho. E o que ele disse? O que foi a resposta para nós? É porque a nossa preocupação com o que o outro está falando é muito grande. Segundo ele,
Então, gente, é por isso que nós queremos pedir a vocês encarecidamente. Vamos fazer deste momento um momento especial. Vamos aproveitar este momento, não é? Vamos evitar de tirar o colega que está sentado ali tentando preparar a sua aula, que às vezes foi na hora que ele achou o fio da meada, aí você chega e lembra de um assunto lá, né, que aconteceu com você, muito interessante, mas é preciso não fazer isso, porque senão esse momento vai virar um momento de contar casos. Então é um apelo a vocês. Este momento precisa ser bem aproveitado. É preciso que cada um assuma essa responsabilidade. Que quando o colega chegar, né, porque fica mesmo na ponta da língua da gente, né, às vezes ele chega também tem a necessidade de conversar, mas vamos deixar que seja em outro momento, neste momento. Porque senão, se nós começarmos mal, nós vamos transformar esse momento num momento que não será agradável para ninguém. E os nossos, né, trabalhos vão ficando cada vez piores. O nosso trabalho como educador e os resultados dos nossos alunos. Ainda, outra expectativa nossa, aos professores que assumiram aulas especializadas, como é o caso das aulas de educação física, da educação infantil, olhem só, nós estamos iniciando esse ano, né, em algumas unidades, com professor especializado em educação infantil, higiene e saúde, ainda o inglês em algumas escolas, né? Nós já temos aí um trabalho que foi desenvolvido na escola do Aroeira no ano passado, a professora Bex está presente, eu não a vi aqui hoje, mas a professora Bex desenvolveu um excelente trabalho na escola, né? Glória Aroeira, foi assim, até pais que chegaram a pedir que implantassem em outras escolas. Aulas de laboratório, de ciências, de informática. Então, são implantações pedagógicas que são essenciais para o sucesso da nossa educação. Então é preciso que busquem as inovações, que estudem, que não esperem tudo da SEMED ou da direção da escola. Todo o conteúdo tem sua referência curricular, que ele dá o norte a ser seguido. Sabemos que vocês podem mudar o rumo dessa história. É o que esperamos de todos a partir deste ano. No segundo momento desta manhã, nós faremos aqui o reconhecimento de unidades e profissionais que não mediram esforços para fazer a sua escola brilhar. Serão os projetos de destaque, né, de 2006. No momento que faremos uma entrega simbólica da edição do Plano Municipal Decenal de Educação, que vocês tanto participaram, discutindo, ajudando a elaborar, né, e que está aí hoje, no exemplar, modéstia à parte, né? Nós que estivemos aí, a coordenação, né? Daí toda orgulhosa de ver, porque realmente ficou um documento apresentável. Agora, transformar em lei. Então é preciso que cada um tenha o seu exemplar em mão, para que todos possam acompanhar o que está previsto nessa lei. Posteriormente, será encaminhado um exemplar para cada um. Como nós já dissemos, hoje será somente uma entrega simbólica. Teremos ainda a eleição de um coordenador de área eleito por seus pares. Né? Aí um dos grandes motivos de nós estarmos aqui todos, além de ouvir a nossa palestrante Melissa, receber as boas-vindas das nossas autoridades, nós também teremos a eleição de um coordenador para cada área, né? Para cada fase. E este coordenador, ele terá um papel muito importante junto à educação laiense, né? Contamos com a cooperação deste coordenador eleito para que possamos mudar realmente a nossa educação através das ideias desse grupo. Ele será aquele que reunirá com seus pares periodicamente para discutir os problemas, que representará os demais em algumas escolhas, que procurará a SEMED para apontar os problemas enfrentados na área e etc. Com certeza, será o grande articulador da capacitação continuada tão necessária a todos nós educadores. Essa capacitação continuada está prevista lá na nossa LDB e ela há de começar a acontecer continuada, né? Não é esporadicamente. E para finalizar, gostaria de convocar a todos, mais uma vez, para uma proposta, para uma nossa proposta, né? Dentre tantas que nós falamos hoje, mais esta, pois no ano de 2006, elaboramos na SEMED, né, juntamente com segmentos, representantes de diretores,
das escolas, o planejamento estratégico da SEMED, onde nós estabelecemos como metas para os próximos 3 anos uma meta bastante ousada. E essa meta ousada, nós precisamos de contar com todos, com cada um, cada servidor, aquele que atua desde a cantina, secretaria, todos da educação. Inclusive, a meta, embora não seja lá da educação infantil, mas precisamos do professor, começando lá da educação infantil, a se preocupar, que é alfabetizar as nossas crianças, 60% das nossas crianças até o mês de agosto da fase inicial, ou seja, a fase introdutória. É possível? É possível? Tá vendo? Está vendo a resposta? 60%. Nós colocamos 80% e 90%, não. 90% até dezembro, ou seja, até novembro. Todas, vocês já imaginaram? Todas as crianças do município, no primeiro ano de escola alfabetizadas. Eu acredito que esse seja o sonho de muitos educadores, já receberem as crianças alfabetizadas na fase 1, fase 2, aliás, para passar a fase 2, E que a partir da fase 1, que nós já estejamos com 100% então dos alunos alfabetizados. Queremos, ao final de agosto e novembro, divulgar os resultados e identificar quais unidades conseguiram atingir essas metas. É preciso acompanhar. E aí nós temos a nossa diretora pedagógica, que é a responsável por essa meta. Eis aí o desafio. E para isso, precisamos reinventar, fazer diferente. Beleza? Enfim, contamos com todos vocês para que, ao findar o ano de 2007, possamos estar mais felizes do que hoje ao iniciarmos. Afinal, o homem veio ao mundo para ser feliz, e esta é a nossa missão: sermos cada dia mais felizes e possibilitar aos demais essa condição. Então, gente, eram essas as palavras que eu gostaria de, neste início de ano, deixar aqui para vocês. Vamos realmente plantar esse ano. Vamos plantar, árvore, plantar é fácil, plantar não é fácil. Mas nós contamos com vocês para atingirmos essas metas, e nós temos a certeza que ao final desse ano, todos estarão mais felizes. Todos. Porque quando a gente envolve a educação, o sucesso do colégio é o nosso sucesso. Então, muito obrigada a vocês, obrigada por terem deslocado de suas casas, estarem aqui hoje. Que Deus abençoe os nossos trabalhos e que cada um possa realmente fazer aquilo que está dentro do seu limite. Muito obrigada. A Secretaria Municipal de Educação convidou e teremos o prazer em ouvir a psicóloga e educadora Melissa Soares Braz Carriel, que trata a mensagem intitulada O Novo Pensar e a Arte de Fazer Diferente. Melissa Carriel é formada pela Universidade de Uberaba, é especialista em jogos, dinâmicas de grupo e técnicas diferenciais, é pós-graduada em Gestão Empresarial pelo Instituto de Ensino Superior Cenicista e é proprietária e consultora responsável pela SB, consultoria empresa na área de gestão de pessoas. E nós, com muita alegria, passamos a palavra à Melissa. Bom dia, agora sim. Bom dia a todos. Todo mundo animado para hoje? Ótimo. Bom dia a todos os integrantes da mesa. Primeiro eu gostaria de pedir desculpa a vocês, tá?
final, como a minha palestra estava marcada para 9 horas, eu acabei pensando que era para chegar por volta de umas 15 para as 9 e infelizmente não pude ouvir tudo que aconteceu aqui hoje até esse momento. Mas tenho certeza que vocês vão me passando aos pouquinhos aí durante a nossa conversa. Só vou pedir mais um segundo para a gente terminar de ligar aqui e a gente já inicia, tá? Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, que é a inovação, o pensar novo, o pensar diferente. E para nós, acredito que não tenha nada melhor do que no início de ano, primeiro dia do mês de fevereiro, já entrar pensando novo, pensando diferente, que é o que nós vamos precisar para conseguir fôlego, para aturar, aguentar e lutar mais um ano para ter grandes conquistas. Eu quero, enquanto a gente termina de ligar, parabenizar a Secretaria de Educação, porque é muito bom ver a preocupação de uma secretaria tão importante em crescer, em desenvolver. No ano passado nós fizemos excelentes trabalhos juntos, creio que tivemos bons resultados e vejo que em 2007 os planos são os mesmos, continuar crescendo, continuar profissionalizando, e é isso que a gente precisa. Porque a Secretaria de Educação é a responsável pelo futuro, não só de Unai, mas do país todo. A educação é que muda o mundo, é que muda tudo o que a gente vive hoje. Então, está nas nossas mãos fazer essa mudança. Então, nada melhor do que conversar sobre mudança logo no início e com as pessoas que são responsáveis por colher esses frutos lá na frente. Nós estamos aí com mais uma novidade, o plano de carreira, que eu tenho noção do tanto que ele foi esperado, porque eu já ouvi bastante, e agora ele vem nascendo aí num ano de grandes inovações. Vamos lá. Vamos ver se nosso cantor nos dá uma mão ali agora. O novo olhar, pense diferente e faça a diferença. É sobre isso que a gente vai conversar. Sobre o olhar diferente, sobre onde que a gente consegue chegar, olhando as coisas de uma outra forma, tá? Tentando buscar um outro sentido em tudo o que a gente faz. E para a gente pensar em olhar diferente, eu quero começar hoje com vocês com uma música que eu acredito que nos convida a olhar diferente, a viajar, a sonhar, a pensar algo além do nosso cotidiano, que é a música Aquarela do Toquinho, que nos leva a viajar mesmo sentados no lugar. Então, o nosso cantor não vai conseguir nos ajudar por enquanto e nós estamos sem som. Vocês sabem a letra da música? O ritmo, a letra nós temos, se souber o ritmo. Dá pra gente cantar ela? Dá? Eu não vou cantar no microfone não, senão vai aparecer só minha voz, eu vou cantar sem. Vocês me ajudam então. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos tentar cantar junto com o Toquinho. Tenho certeza que vai ficar muito melhor do que ele.
aquarela, toquinho. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. O lápis em torno da mão e me dou uma lupa, e se faço chover com 2 riscos em um guarda-chuva. Se o menino de tinta cai um pedacinho azul amarelo, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, coronando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando no Havaí, Pequim, Moçambique, lindo barco à vela, branco navegando, cantando céu e mar, um beijo azul. Entre as nuvens, vem surgindo um lindo avião, ordenar tudo em volta, colorindo com suas luzes, arriscar, fazer imaginar que ele está partindo sereno e lindo. Se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra consigo passar no segundo. De um simples compasso e um círculo eu faço o mundo. O menino caminha, caminhando, chega no muro, e ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que devemos pilotar. Não tem tempo, nem verdade, nem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não se sabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Vocês merecem uma salva de palmas. Quem é o pouquinho que eu estava interessando? Gostei de ver. Agora sim, nós estamos preparados para o dia todo ficar sentado aqui. Nós vamos ter que ter uma outra música para a gente cantar mais tarde. Muito bom. Ok. Então, como eu falei antes, não tem música melhor para a gente conversar de inovação do que uma música que nos faz viajar, né? Que nos faz pensar em tudo que a gente pode viver estando no mesmo lugar, que é através do sonho, através da inovação, através da criatividade e buscando sempre a mudança, né? E é com tudo isso que a gente faz a motivação, que a gente cria motivos, razões para agir, para estar nos lugares e para fazer as coisas diferentes. Então é sobre um pouquinho de cada uma dessas palavras que a gente vai conversar hoje, mas principalmente sobre inovação, sobre pensar e agir novo.
nós somos criativos, se nós sabemos inovar, vamos tentar fazer um exercício aqui. Todo mundo tem papel, caneta, mas dá para a gente tentar fazer como na música, tá? Fecha os olhos e imagina. Faça 4 linhas do mesmo tamanho em 4 segundos. Imagine 4 linhas do mesmo tamanho em 4 segundos. E aí, o que é que vocês imaginaram? Um quadrado? Oi? Um quadrado. O que mais? Alguém pensou alguma coisa diferente ou todo mundo pensou no quadrado? Oi? Uma embaixo da outra, 4 paralelas. Você tá bem? Oi? Mesa de atletismo? Pista de atletismo. Então, pista de atletismo, quadrado. Muita gente pensou no quadrado? Jogo da velha. Quem pensou no quadrado, levanta a mão, por favor. Não foi muita gente que pensou no quadrado, né? Pouca gente pensou no quadrado. Então, o que mais que nós pensamos? Porque se pouca gente pensou no quadrado, alguma coisa mais surgiu por aí. Horizontais, as 4 linhas horizontais, ok? Então, nós tivemos várias coisas diferentes. Por que será? Passagem de pedestre. Okay. Normalmente, a gente pensa, a primeira coisa que vem à cabeça é realmente o quadrado, né? Depois a gente até pensa em algumas outras coisas, a passagem de pedestre, as 4 linhas paralelas. Mas a primeira coisa que vem quando a gente fala em 4 linhas do mesmo tamanho é o quadrado, né? E sempre que eu faço essa brincadeira, esse jogo, alguém pelo menos pensa no quadrado. Por quê? Porque o quadrado, ele é mais conhecido. O quadrado já tem um padrão, né? Desde que a gente começa os nossos estudos, quando se fala em 4 linhas do mesmo tamanho, a gente já sabe que vai formar um quadrado, porque se elas não forem do mesmo tamanho, o quadrado não vai sair certinho. E é mais lógico, por a gente já ter ouvido aquilo, já conhecer, já ter confiança, o quadrado se torna algo mais seguro, né? Mais certo, mais fácil de estar correto. E é por isso que ele cria um modelo mental, um paradigma, né? Eu já acredito, eu já sei que ele com certeza são 4 linhas do mesmo tamanho e que vai formar esse quadrado certinho. E por isso é a primeira coisa que nosso cérebro lembra quando a gente fala em 4 linhas do mesmo tamanho, tá? Pelos modelos mentais, pelo que a gente guarda e tem tanta dificuldade em mudar. Vocês sabem o que é paradigma? Né, gente? Oi? Alguém me chamou? Não? Vocês sabem? É um modelo, é um padrão, justamente. É algo que a gente, né, incorpora como sendo verdade, como sendo um modelo, como padrão para nossas vidas. E é isso que cria o nosso modelo mental, que nos leva a agir da forma que a gente age no dia a dia. Eu vou contar para vocês a historinha dos macacos, talvez até algumas pessoas já conheçam, que ela fala muito bem sobre paradigmas. Eu acho que dá uma clareada boa no porquê que a gente pensa tanto no quadrado, em algo fechado, né? Já tão certinho, já tão conhecido. Teve um cientista que estava fazendo uma pesquisa com os macacos e ele prendeu numa jaula 5 macacos. Então ele pegou esses 5 macacos, colocou na mesma jaula e
colocava bananas todo dia de manhã em cima da jaula. Claro, os macacos com fome, a primeira coisa que eles tentavam fazer era pegar essa banana, né? Qualquer um com fome via uma banana ali em cima, ele já ia direto tentar pegar essa banana. Só que tinha um problema. Toda vez que esse macaco tentava pegar essa banana, todos os 5 macacos levavam um jato de água gelada. O cientista ficava lá o dia todo vigiando para ver as reações, né? Um subia para pegar a banana, todos tomavam um banho de água gelada. Qual que foi a reação desses macacos? A partir de um certo momento, quando eles perceberam que uma coisa estava ligada à outra, que uma ação levava a uma reação, que era o jato de água fria, sempre que um tentava buscar a banana, os outros pegavam ele e batiam muito nele, porque ninguém queria levar um jato de água gelada. E o coitado do macaco que tentou se alimentar, apanhava e aí já não tentava mais pegar a banana. No dia seguinte, o cientista tirou um desses macacos que sabia da ligação entre tentar pegar o alimento e levar um jato de água gelada e colocou um que não sabia de nada. Simplesmente, ele foi chegando, viu a banana e já correu para tentar pegar. No que ele tentou pegar a banana, todos os outros 4 que já pensaram no jato d'água, pegaram ele e bateram muito nele. E o coitado apanhou sem nem saber por quê. Porque ele nem sabia que ia levar um jato de água gelada. Mas apanhou e ficou quieto. No outro dia, o cientista trocou mais um macaco que sabia do jato por um outro que não sabia. Novamente, a reação dele foi buscar o alimento. E, para surpresa de todos, os 3 que sabiam do jato de água já correram para bater nele, e aquele que nem sabia por que tinha apanhado no dia anterior foi o que mais bateu no lugar melhor do que estamos. Para isso, a gente precisa arriscar, buscar novas possibilidades, aventurar, que é o que a inovação tem que trazer para nós. Não adianta a gente falar em inovação e não buscar, arriscar, conhecer novas possibilidades, aventurar para conseguir colocar essa inovação em prática. Não enquadrar em modelos pré-determinados. Olha a grande diferença do pensamento linear e do pensamento criativo. O linear, ele é enquadrado em modelos pré-determinados, que foram determinados na nossa criação, no nosso desenvolvimento. O criativo é justamente o que vai fazer a gente quebrar esse pensamento linear e ir ainda mais longe do que a gente já conseguiu ir. Por isso, ele é criativo. Que ele cria novas possibilidades. Na ação humana, transformar é dar uma nova forma, através da ação deliberada, com a participação de uma ideia, um projeto e uma ação. O que nós temos que ter muito claro quando a gente fala em pensamento criativo é que a gente só chega a algum lugar, a gente só transforma as coisas a partir de uma ideia. Dessa ideia a gente cria um projeto e desse projeto aí sim surge a ação. Não foi assim com as pessoas responsáveis pelos projetos que vocês estão desenvolvendo esse ano? Hoje nós temos premiações. Como que surgiram esses projetos? Alguém teve uma ideia, não teve? Alguém pensou em fazer alguma coisa diferente. Dessa ideia surgiu um projeto. Por quê? Porque simplesmente colocar em prática uma ideia é muito arriscado. Aí foi feito todo um projeto. O que é, como que é, por quê, quais as chances de dar certo, quem vai fazer, como que vai fazer. E com esse projeto foi que surgiu a ação, que é o que vocês vão colocar em prática durante esse ano inteiro. Aí sim a gente consegue inovar.
Temos a ideia, criamos com ela o projeto e assim agimos para realizá-lo. Não faça sem planejar e nem planeje sem fazer. Assim não há transformação. Esse é um grande risco do pensamento criativo. Principalmente nós, né? Nós temos muita mania de pensar um monte de coisa e de fazer pouca coisa. Né? A gente até brinca que a gente fala muito e age pouco. Então a gente sonha, a gente planeja, a gente tem um monte de ideia. Mas no primeiro obstáculo, a gente acaba dando uns passinhos para trás e deixando aquilo para daqui a pouco. E esse é o grande problema. É se planejar e não fazer, ou fazer sem planejar. Por nenhum desses dois caminhos a gente consegue chegar a algo positivo. A gente só chega a algo positivo quando a gente planeja e aí sim a gente age, porque aí a gente vai para o conhecido. O pensamento criativo e o pensamento linear, ele está muito ligado ao nosso cérebro, à forma de funcionamento do nosso cérebro. Porque o nosso cérebro, todos vocês sabem, ele é dividido em hemisfério direito e hemisfério esquerdo. O esquerdo é o mais racional, é aquele mais sério, né? Aquele do pensamento linear, das coisas que a gente já conhece, é aquele que sempre dá uma freadinha na gente. Sempre que a gente começa a viajar muito, ele grita: opa, vai com calma que você pode tropeçar. E aí a gente dá um passinho menor, mas tem a opção de dar esse passo. Ele age dessa forma pelo nosso passado, porque antigamente ele tinha a obrigação de buscar. Nós buscávamos a reserva e o nosso cérebro nos levava a guardar essa energia por proteção, porque a gente não sabia quando que ia conseguir se alimentar de novo. Então o que ele fazia? Ele nos levava a buscar o alimento e depois deitar e ficar quietinho, né, como os jacarés, né, como os répteis, para armazenar essa energia. Porque se a gente tivesse muito gasto de energia, a gente corria o risco de morrer. Então, como forma de proteção, ele nos levava a guardar essa energia, a armazenar essa energia. Por isso, ele não gosta muito de mudança, tá? Ele é meio avesso à inovação e à criatividade. Ele é importante? Muito, porque ele vai cuidar da parte de proteção. Mas se a gente der ouvido só a ele, a gente não faz nada. A gente só come e dorme. E aí a gente não vai chegar a lugar nenhum. Por isso que aí entra o hemisfério direito, que é o córtex cerebral, que é responsável pelo nosso lado instintivo, pelo nosso lado criativo, pelo nosso lado que sonha, que corre atrás, que enfrenta, que não tem medo, porque ele gosta da mudança, ele gosta do novo. Quando ele ouve a música do Toquinho, ele consegue viajar por todos aqueles lugares que o Toquinho canta. E o esquerdo fica segurando ele. Calma, se você virar um pássaro, você ainda pode cair lá de cima. Né? E aí a gente tem que escolher se a gente vai voar ou se a gente vai ficar parado. Então essa é a ligação do nosso cérebro. E todos os dois lados têm a mesma importância, o mesmo nível de importância. O que nós temos de dificuldade é usar os dois ao mesmo tempo. E talvez seja por isso que a criança dá tanta canseira na gente, porque ela consegue. A criança tem a grande capacidade de colocar os dois lados para funcionarem ao mesmo tempo durante 24 horas por dia. E aí ela não cansa e a gente fala: eu não aguento mais. Por quê? Porque ela consegue os dois. Ela consegue viajar, ela consegue imaginar coisas fantásticas. Eu estava assistindo a televisão esses dias, uma reportagem, nem sei em que canal. Crianças muito carentes, não tinham condição, não tinham brinquedo nenhum, moravam, né, naquelas cidades muito pobres, e eles conseguiram criar um solado de sapato velho
os carrinhos. Eles faziam do solar os pneuzinhos, aí pegava o cabo fazia, né, de madeira, cortava troncos de árvore e fazia onde eles iam empurrar, colocava no pé essas solas de sapato cortadas redondinhas e o repórter perguntou para eles: o que é isso? E eles falaram: é o carrinho. E estavam lá todos se divertindo, brincando e não sentindo falta nenhuma desses carrinhos caros que a gente compra para os filhos hoje e acha que está fazendo uma grande conquista, mas a gente está na realidade freando a criatividade dessas crianças. Por isso que a gente cresce e tem tanta dificuldade de ligar um ao outro, de fazer com que o nosso cérebro funcione com os dois lados ao mesmo tempo, porque as coisas hoje estão vindo muito fáceis no sentido de comprar pronto. A gente já tem um carrinho que fala, uma boneca que mexe todas as partes do rosto, que chora igual um neném, que fala que ama a mamãe. E a criança não precisa mais pensar, ela não precisa mais criar, ela não precisa mais ir além. E aí ela cresce e quer continuar tendo tudo aquilo nas mãos. Só que a gente sabe que o mundo não oferece tudo tão fácil quanto os pais. O pai hoje protege, cuida, guarda demais. E a criança acaba apanhando muito quando ela cresce, porque ela não aprendeu, ela não teve a oportunidade de continuar trabalhando com o lado direito e o esquerdo do cérebro. E cada vez mais ela vai tendo medo do novo, da inovação, de ser criativo, de enfrentar obstáculos. Vocês concordam que isso acontece? O pessoal que já teve a chance de viver num mundo onde era tudo diferente, onde a gente podia pensar mais, onde a gente podia cair, podia brincar na rua, e a criança de hoje que só fica na frente do computador, ela quer o videogame, ela quer o carrinho de controle remoto, porque aí ela não precisa andar atrás dele, ela pode ficar sentada no sofá, só controlando. Existe diferença entre essas fases? Vocês sentem falta daquela época em que a gente podia sonhar? E será que a gente não consegue retomar isso ainda hoje? Principalmente nós que trabalhamos com a criança em desenvolvimento, com a criança que está na escola, estava se falando aqui em alfabetização, o tanto que é importante essa fase, mas principalmente quando a gente alfabetiza, mostrando a importância das coisas novas, do diferente, do se aprender algo mais e do poder voar nessa imaginação. É preciso mostrar o porquê da mudança, fazer entrar na alma. Alguém aqui muda, faz alguma coisa diferente quando alguém simplesmente chega e pede para fazer? Será que a gente acha super legal mudar porque o outro pediu para a gente mudar? Sem entrar na alma, sem a gente querer? É preciso criar a causa, dar um motivo para a ação. E é isso que tem faltado hoje na nossa educação e que a gente tem tentado tanto buscar. É dar uma razão para as nossas crianças, para os nossos jovens e para nós. Uma razão para mudar. É fazer entrar na alma de cada um o que é o novo, onde que eu quero chegar, o que é o rico, o que é que eu consigo fazer de diferente. Vocês conhecem o filme? Vocês conhecem o filme Coração Valente? Já assistiram? Quem não assistiu, vale a pena assistir. É um filme lindíssimo, mas o mais bonito desse filme é o tanto que ele fala de inovação, é o tanto que ele fala de motivação, de se dar um motivo para as pessoas agirem. No filme, os escoceses, eles vão ser atacados pelas tropas inglesas, que eram tropas muito bem preparadas, muito bem armadas, e em
não ter a menor condição em armamento, era um número pequeno de pessoas, né? Pequeno em comparação ao número de ingleses que estavam chegando. Por isso eles estavam com muito medo de lutar, mas eles precisavam lutar porque era o país deles que estava em jogo. Mas estavam sempre ganhados, sempre com medo, sem saber o que iam fazer, muitas pessoas já tinham morrido, até que apareceu William Wallace. E William Wallace chega e tenta convencer essas pessoas a lutarem, mas enquanto ele não dá uma razão, um motivo real para aquelas pessoas lutarem, ele não consegue levá-las a lutar. E esse motivo não foi terra, não foi dinheiro, não foi nada material, foi a alma. Foi quando ele falou em liberdade, foi que ele conseguiu fazer com que todo mundo levantasse e começasse a se organizar para lutar pela liberdade deles, e não pela casa, não pelo dinheiro, não por terra, mas por liberdade. O que nos leva a lutar é a nossa alma. O restante é consequência daquela luta. Tá? As conquistas materiais são consequências do que a gente buscou. Mas a gente só busca quando a gente tem um motivo real para buscar. No caso do filme, a liberdade, que foi a razão para enfrentar a luta e, o melhor de tudo, conseguir vencer uma tropa muito mais preparada, porque eles lutavam com o coração. E a tropa inglesa lutava simplesmente com armas, não lutava com o coração. Por isso eles venceram. Então essa é a grande diferença entre se ter um motivo para fazer as coisas e simplesmente fazer sem ter um motivo. E é isso que a gente tem que buscar no ensino hoje, dar motivos para as pessoas aprenderem, para as pessoas gostarem de estar naquele lugar. Nós temos 6 características que são básicas para a gente alcançar uma mudança, para a gente fazer algo de diferente, para a gente conseguir chegar a algum lugar. A primeira característica é estar insatisfeito. Quando a gente está satisfeito, a gente faz alguma coisa para mudar? Pode falar, turma, vocês estão muito caladinhos. Então depois vocês vão falar que eu falei demais. Quando vocês estão satisfeitos, achando que está tudo bom, vocês fazem alguma coisa? Faz? Não, né? Às vezes a gente até faz alguma coisinha, né? Mas se a gente está satisfeito, a gente acaba deixando as coisas acontecerem. Por isso que a primeira característica que a gente precisa para mudar é estar insatisfeito. Ninguém muda se está sempre satisfeito, porque é na satisfação que a gente se acomoda. E nós temos uma grande vantagem: nós somos muito difíceis de satisfazer. A gente sonha com alguma coisa, quando a gente alcança aquilo, a gente fala, mas não era bem aqui, eu quero mais um pouquinho. E é isso que nos impulsiona a fazer cada dia melhor. Então, estar insatisfeito não é negativo, muito pelo contrário, é algo muito positivo. A gente só precisa saber como estar insatisfeito. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho, porque nós temos 2 formas de estar insatisfeitos. Mas a primeira característica para a gente buscar uma mudança, para a gente fazer algo novo, é a insatisfação. A segunda é a coragem, porque estar insatisfeito e morrer de medo também não vai fazer nada, né? Então a segunda característica é a coragem. Proponha o novo, assuma os riscos e não ouça os agouros alheios. Primeira coisa que acontece quando a gente fala, eu vou mudar, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou fazer um monte de coisa. O que o vizinho fala? O que ele fala? Colega de trabalho, amigo, vizinho? Faz isso não. Faz
mexe com isso não. Time que está ganhando, a gente não mexe não. Imagina a chance de você criar um problema. Para que você vai mudar? Você está aqui, você já conhece tudo. Você vai arriscar nesse tanto, com a chance de dar tudo errado e você ter que começar tudo de novo? Eu sou você ficar aqui quietinho comigo. E aí ele tenta de todas as formas puxar a gente para ficar ali quietinho. Isso são os invejosos. Dizem que inveja é falta de capacidade. E na falta de capacidade de crescer, eu tenho a capacidade de puxar o outro a não crescer. E aí eu preciso mais ainda de coragem. Porque além de eu ter que enfrentar, eu ainda vou ter que falar com meu amigo, ó, me desculpa. Mas se você quiser ficar, você vai ficar sozinho, porque eu não vou ficar aqui mais não. Já conheço tudo e já estou preparado para ir um pouquinho adiante. É fácil? É muito difícil. Mas precisa, por isso, ter coragem. E coragem, nós temos que ter isso muito claro, não é ausência de medo. O medo é importantíssimo. Coragem não é falar eu vou, independente de qualquer coisa, aconteça o que acontecer, eu vou enfrentar o mundo se for preciso. Não é bem assim. O medo é muito importante, porque é ele que vai nos proteger. E o medo é o tal do cérebro, da parte do cérebro esquerdo lá, que fala pra gente, calma aí, você vai, mas você vai devagar. Por isso ele é tão importante, porque ele nos protege contra coisas que realmente podem acabar com a gente. Tá? Mas esse medo, ele tem que ter um limite, que é o limite entre a proteção e a paralisação. A gente precisa se proteger, mas a gente não pode aceitar ser paralisado. E aí está a grande diferença. A gente precisa de coragem, mas é uma coragem através do conhecimento, do crescimento. Aí a gente consegue caminhar mais um passo em busca da mudança. A terceira característica das pessoas que buscam as mudanças é a persistência. Nada muda de um dia para o outro, é preciso permitir renovar, recomeçar. Eu vou cair muito quando eu resolver pegar minha insatisfação, ter coragem e ir atrás de algo novo. Eu vou tropeçar, eu vou ser empurrado, eu vou ser puxado, né? Eu vou ter muitos obstáculos, eu vou passar por grandes dificuldades. Mas eu tenho a opção de levantar após cada tombo desse, respirar fundo e seguir em frente. Por isso eu preciso de persistência, porque as coisas não vão vir e aí ele tenta de todas as formas puxar a gente para ficar ali quietinho. Isso são os invejosos. Dizem que inveja é falta de capacidade, e na falta de capacidade de crescer, eu tenho a capacidade de puxar o outro a não crescer. E aí eu preciso mais ainda de coragem, porque além de eu ter que enfrentar, eu ainda vou ter que falar com meu amigo, ó, me desculpa, mas se você quiser ficar, você vai ficar sozinho, porque eu não vou ficar aqui mais não. Já conheço tudo e já estou preparado para ir um pouquinho adiante. É fácil? É muito difícil, mas precisa, por isso, ter coragem. E coragem, nós temos que ter isso muito claro, não é ausência de medo. O medo é importantíssimo. Coragem não é falar eu vou, independente de qualquer coisa, aconteça o que acontecer, eu vou enfrentar o mundo se for preciso. Não é bem assim. O medo é muito importante, porque é ele que vai nos proteger. E o medo é o tal do cérebro, da parte do cérebro esquerdo lá, que fala pra gente, calma aí, você vai, mas você vai devagar. Por isso ele é tão importante, porque ele nos protege contra coisas que realmente podem acabar com a gente. Tá? Mas esse medo, ele tem que ter um limite, que é o limite entre a proteção e a paralisação. A gente precisa se proteger, mas a gente não pode aceitar ser paralisado. E aí está a grande diferença. A gente precisa de coragem, mas é uma coragem
através do conhecimento, do crescimento. Aí a gente consegue caminhar mais um passo em busca da mudança. A terceira característica das pessoas que buscam as mudanças é a persistência. Nada muda de um dia para o outro, é preciso permitir renovar, recomeçar. Eu vou cair muito quando eu resolver pegar minha insatisfação, ter coragem e ir atrás de algo novo. Eu vou tropeçar, eu vou ser empurrado, eu vou ser puxado, né? Eu vou ter muitos obstáculos, eu vou passar por grandes dificuldades. Mas eu tenho a opção de levantar após cada tombo desse, respirar fundo e seguir em frente. Por isso, eu preciso de persistência, porque as coisas não vão vir de mão beijada, não vão vir tão fácil quanto a gente imagina. As dificuldades vão acontecer. E por isso, eu preciso persistir, eu preciso acreditar e buscar o que eu acredito. Mas tombo nós vamos ter vários, mas nós temos a chance de levantar. A quarta característica é a nossa querida criatividade. Capacidade de conceber, gerar e dar à luz a uma nova ideia, a um novo produto. Criatividade precisa se transformar em inovação. Então a quarta característica é a criatividade, que é o de criar, de acreditar, de ir em busca de algo novo. Mas simplesmente criar não adianta mais. Por isso que hoje já vem trocando tanto a palavra criatividade pela palavra inovação. Porque a gente cria muito e inova pouco. Vocês sabem qual a diferença entre criatividade e inovação? Oi? Excelente! É justamente isso. O inovador, ele põe em prática o que ele criou, o que ele pensou de novo. Porque ser criativo é muito fácil. Eu posso ter um monte de ideias maravilhosas, né? Aí eu coloco tudo no papel e o papel vai para onde? Para a gaveta. Fui inovador? Não fui inovador. Essa é a grande diferença entre o criativo e o inovador. O criativo tem uma gaveta, tá? O inovador não. Ele pode até deixar aquele projetinho guardado por um tempo, mas é porque ele está correndo atrás da forma melhor de colocá-lo em prática. Porque, como a nossa amiga ela falou, o inovador ele coloca em prática, tá? Ele faz algo novo. Vocês sabiam que uma das melhores características nossa, né, dos brasileiros lá fora, é porque falam que a gente é muito criativo? Já ouviram falar? O brasileiro é extremamente criativo, mas é pouco inovador. Por isso que a gente pega tanta coisa pronta lá de fora. Porque a gente cria muito, mas põe pouco em prática. Vocês já assistiram um filme do Daniel Rodrigo? Já motivando com criatividade? Você já, né? Esse filme, ele cita um exemplo muito interessante da diferença entre ser criativo e ser inovador. Eu estou achando que eu estou muito chata, porque onde vocês estão indo lanchar? Antes da hora? Se tiver muito cansativo, vocês avisam que a gente dá uma levantada, uma espairecida, tá? Mas é que hoje eu vim para conversar um pouquinho com vocês mesmo. No filme, o Daniel fala da forma como foi inventado o velcro. Vocês sabem como foi inventado o velcro? Que hoje é tão utilizado em roupa, em capa de celular, em tudo, né? A gente vê velcro para todo lado. Alguém sabe? Isso! Foi através do carrapicho. Quem aqui já reclamou que o carrapicho grudou na roupa? Todo mundo, né? Porque aquilo é um saco para tirar e além de estragar a roupa, né? Na hora que ele gruda, é uma dificuldade para conseguir fazer com que ele desgrude da nossa roupa. E nós, brasileiros, quase todos os
dia, um fulaninho, lá na Suíça, ele era cientista, estava lá fazendo os experimentos dele, cansado, ele foi dar uma volta pelo bosque lá. E na Suíça tem muita neve. Carrapicho não suporta neve. Mas tinha 2 carrapichos lá que por um acaso grudaram na calça do cientista. O cientista, muito curioso, chegou de volta no estúdio dele, onde ele estava fazendo pesquisa dele, pegou os carrapichos e foi estudar o porquê que aquele carrapicho grudava. Se tinha cola, se tinha alguma coisa, como que esse negócio grudou em mim? E ele estudou as garras do carrapicho, como que é que essa garra era feita. E aí ele inventou o velcro. Agora vocês concordam que ele podia ter inventado isso? Olha o tanto de carrapicho que já grudou na gente. E nós nunca inventamos o velcro. Tá vendo a diferença entre ser criativo e ser inovador? Essa é a grande diferença. E nós precisamos inovar mais, porque ser criativo é muito bom, mas ele tem um ponto final. E é nesse ponto final que o inovador precisa nascer. A quinta característica da pessoa que busca mudança é o método, é a estratégia. A Neusani estava falando ali que fizeram um planejamento estratégico para esse ano, né, que já sabem tudo o que vão fazer, e é justamente isso que a gente precisa para mudar. Precisa conhecer, precisa planejar. Programa que regula operações, repete acertos, minimiza erros e permite reaplicação, porque a gente só consegue regular o que a gente vai fazer, repetir os acertos que a gente obteve, diminuir no máximo os erros e poder reaplicar quando a gente realmente conhece o que a gente está fazendo. E a gente só conhece quando a gente tem método, quando a gente tem estratégia de ação. O ciclo PDCA, que é um ciclo muito utilizado como modelo de gestão, ele estuda justamente esses métodos. A sigla é em inglês, mas significa planejar, executar, verificar e agir. Tá? Essa é a grande vantagem de quem tem estratégia. Ela planeja para depois executar, verificar se deu certo, corrigir os erros e aí sim agir novamente de uma forma mais assertiva. E a sexta característica é a relevância. Adianta eu inventar alguma coisa que ninguém gosta, que ninguém usa, que não tem importância para ninguém? Vai ser só mais um invento. Por isso, a mudança precisa ter relevância, precisa ser útil, precisa ser importante, precisa ser conveniente. Senão, vai ser só mais uma criação. Não adianta ideia, coragem, persistência sem a relevância. Vocês já assistiram o filme Os Dois Filhos de Francisco? Que ótimo, então todo mundo conhece o filme. Eu trouxe esse filme para a gente pensar mais um pouquinho nessas 6 características que nós precisamos ter para mudar. Por quê? Primeiro, por ser um filme brasileiro, um filme nosso, foi criação nossa, né? E por isso foi tão criticado no início. Vocês lembram quando saiu o filme? Aí alguém chegava e falava assim: você já assistiu Os Dois Filhos de Francisco? Aí a gente já ficava meio assim: não, será que presta? Filme brasileiro? Ah, acho que eu não assisti isso. Não, música sertaneja, eu nem gosto muito. Né? E aí a gente ouviu um monte de crítica tentando destruir. Até que o primeiro falou: eu vou assistir. Mesmo se for ruim, mas eu vou encarar. E viu que não era ruim. Ele descobriu que era um excelente filme e aí todo mundo quis assistir. Né? E mais uma vez, o cinema brasileiro provou que já é muito bem preparado. Mas nós precisamos primeiro criticar um pouquinho, né? Você já viu como nós temos esse grande defeito?
gente. A gente ainda não sabe defender o que é nosso. A gente ainda fica com o pé atrás para o que é nosso. E o filme veio provar que as coisas podem crescer e se desenvolver. E nesse filme, além dele ter provado para nós que nosso cinema é muito bom e tem muita capacidade, ele vem nos mostrar claramente as 6 características da mudança. Não o Zezé de Camargo e o Luciano. Eles pouco fizeram em relação à mudança. Não pouco, né? Pouco em relação ao que o pai deles fez. Porque o grande transformador dessa família foi o seu Francisco. Era ele que acreditava. Era ele o insatisfeito. Foi ele que não aceitou continuar com aquela vida que eles levavam. Ele que levou toda a família a mudar de vida. Como? Porque ele era um insatisfeito possibilista. Lembra que eu falei que a gente ia ver as 2 formas de estar insatisfeito? Que uma era positiva e a outra era negativa? E esse é o grande problema da insatisfação. Porque se a gente for um insatisfeito determinista, a gente vai morrer insatisfeito. Que é aquele insatisfeito que fala: ah, mas meu pai é pobre, minha mãe não tem nada, eu moro num lugar feio, minha cidade não me dá nada de bom, eu não tenho condição nenhuma. Reclama e não faz nada. O que você quer que eu vire? Né? Infelizmente a gente ouve isso muito. Eu vou continuar aqui eu vou criar meus filhos, vou morrer aqui igual meu pai e minha mãe. Esse é o determinista. Ele acha que está determinado a viver aquilo que todo o restante da família dele viveu. Vai passar a vida insatisfeito, reclamando de tudo. Mas nós podemos ser insatisfeitos possibilistas. Aí sim a gente chega longe. É a insatisfação que a gente precisa para mudar. É aquela insatisfação que a gente fala: meu pai não tem condição, as coisas são realmente difíceis, mas nem por isso eu vou abrir mão de buscar algo diferente. E foi isso que o seu Francisco fez. Morava numa fazenda, num lugar que não tinha a menor condição, não tinha verba nenhuma, mas ele acreditava. Ele era um insatisfeito possibilista. Ele é ainda, né? A segunda característica, coragem. Seu Francisco era um homem corajoso? Ele tinha medo, mas ele tinha muito mais coragem. Ele deixou, naquela época, os 2 filhos dele seguirem com um empresário que ele mal conhecia em busca de sucesso, em busca de serem conhecidos nas cidades ali perto. O empresário era, uma coisa, só trouxe um monte de dificuldade, mas levou os filhos dele a serem pelo menos um pouco conhecidos para aquele mundinho ali perto. Então ele teve medo, ele protegeu, ele tentou, mas ele sabia que ele não tinha opção, ele não tinha condição de levar os filhos, ele precisava de alguém. Por isso ele precisava coragem para confiar naquela pessoa, e ele enviou os filhos junto com esse empresário. Além de insatisfeito e corajoso, o seu Francisco era persistente. Vocês lembram que ele perdeu um filho? Um filho que deveria cantar hoje com o Zezé de Camargo, faleceu numa dessas viagens. Ele acabou perdendo um filho. E nem por isso ele deixou de sonhar. Nem com um tombo desse, nem com uma grande dificuldade dessa, ele perdeu a vontade de ver os filhos formando uma dupla sertaneja. Mesmo com todos os problemas e a perda de um filho, ele não se permitiu desanimar ou desistir do sonho, que era ver os filhos famosos. A gente põe essas coisas aqui e depois a gente não quer nada disso. Criatividade. Ele era extremamente criativo. Vocês lembram como que ele ensaiava os filhos? No cabo de vassoura, no cabo de enxada. Ele sempre dava um jeito de preparar os filhos. Por que o cabo de vassoura? Porque eles precisavam ter postura, eles precisavam
saber como segurar o microfone, eles precisavam ter postura de voz. E quando a gente fala em voz, a gente lembra do ovo cru. Eles tiveram que comer muito ovo cru para poder, porque o seu Francisco ouviu dizer que era bom para a voz, né? Então era um homem extremamente criativo. Ele fazia com que as coisas dessem certo através do que eles tinham ali. Se não tinha o microfone, vai um cabo de vassoura. O importante é vocês saberem como se portar frente a um cabo de vassoura ou um microfone. E conseguiu fazer com que os filhos entendessem a importância daquele instrumento e a importância